Salve Maria, toda pura, toda santa, toda virgem, toda imaculada. Simples entender. Eu quero que qualquer protestante nessa face da terra, Deus proibindo fazer imagens via sacra, imagem de servo. Onde tem duas imagens de servo em cima da Arca da Aliança, do propositário ali. Deus, Êxodo 25:18, manda Moisés, dá a ordem a Moisés. Quem faz foi ali, ó, Êxodo ali 37, Êxodo. Vemos ali pessoas que foi dotado de sabedoria para fazer os ornamentos sagrados, por mãos de homens, certo? Mas que não são imagem do povo pagão. Claro que o povo pagão usava imagem de ídolos, de animais, etc. Mas isso não é o contexto. O contexto é o quê? Que tipo de imagem Deus está proibindo, meu pastor Eliseu? Eu não sei, cara. Eu vi o debate do Ariel, do pastor Eliseu. Simples, pô. Tá na Bíblia aqui, ó. Escritura. Êxodo. Para a gente entender qual tipo de imagem Deus está proibindo. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outro Deus diante de minha face. Imagem de outro Deus. Êxodo 25:18. Ali vemos ali imagens agora. Fará dois querubins de ouro. Eu fará de ouro batido dois ultimados na tampa. Um de um lado, outro de outro lado. Simples entender. Ali na história eclesiástica que Eusébio de Cesareia narra sobre a imagem, Eusébio de Cesareia está narrando o que acontecia naquela época, mas as imagens não eram vistas como imagem via sacra ainda. Deuteronômio 4 ali, vocês não viram figura nenhuma, alguma. Por isso que as imagens do Velho Testamento são querubins, são animais, etc. E já no Novo Testamento eu posso fazer uma imagem de Cristo. Porque o verbo, João 1,14, se fez carne. Felipe, aquele que viu o Pai, me viu. É simples, pô. Agora possamos fazer uma representação via sacra do verbo, porque ele se fez carne. Lá no Êxodo, Deuteronômio, Levítico, etc., que você quiser usar, o templo do rei Salomão é repleto de imagens. 1 Reis 6, 35 imagens, esculturas. Primeiro século, segundo século, não tem, cara. A igreja está sendo edificada. A primeira pergunta para o Ariel aqui do chat foi feita pela Larissa Monteiro. Ela pergunta o seguinte, ó. Muita gente fala que a Bíblia proíbe imagens, mas ao mesmo tempo várias igrejas históricas têm imagens de santos. Sim, proíbe imagem, mas qual tipo e modelo de imagem que a Escritura está citando? Já fiz um vídeo ali mostrando ali os deuses que o Egito adorava, tal, etc. Que tipo de imagens? O protestante não pode fazer imagem nenhuma, porque a Escritura proíbe. Mas qual tipo de imagem? Me prova a Escritura. Segundo o Rei 18:4, Deus mandou destruir a serpente, porque a serpente se tornou um ídolo, se tornou uma divindade, começou a tomar o lugar de Deus. Por isso que Deus mandou destruir. Pelo rei Ezequias, se eu não me engano. Quando era ali Números 28:9, o povo contemplava. Era um símbolo, era um respaldo para você voltar para os mandamentos. É um sinal de salvação, como disse, sabedoria. Olhando pela arqueologia e pela história da igreja, em que momento que a imagem vira idolatria de verdade? O que a gente vê é que desde o início, nas construções das primeiras igrejas, aparecem essas imagens, né? E até mesmo nas sinagogas lá do século I, a gente vê também imagens ali desenhadas no chão, sempre com essa intenção, E no século III também. De ser didática, de mostrar aquilo ali. Se a gente lê, por exemplo, o Martírio de São Policarpo, que é do início do século II, eles guardam os ossos de São Policarpo, assim como a gente vê também em Atos 17, que São Paulo, as vestes de São Paulo ali também eram usadas para fazer cura, né? O que a gente vê é que o testemunho de todas as igrejas apostólicas, tanto de lá
do Oriente, pega até mesmo na Índia, quando os portugueses chegam na Índia, já tinha católico lá, né? E eles estão lá rezando pelos mortos, pedindo intercessão dos santos, usando incenso, tudo que a gente vê na igreja, mesmo que eles não sejam do Império Romano e tenham ficado sem contato com o Ocidente por séculos, né? Desde a pregação de São Tomé. É muito interessante, o Ariano tem muito conhecimento, mas para um amigo protestante, tanto faz, pô. Ele quer saber base bíblica na Escritura. E quando você mostra na Escritura totalmente essa mentira, cai por terra, pô, porque não tem como mudar. A história tem como distorcer, etc. Mas a Escritura não, cara. Que tipo de imagens que Deus está proibindo? Cristo estava no templo, não falou nada. Os apóstolos estavam no templo, não falou nada. Agora vem o cara protestante, sabe mais que Cristo. Se a gente pega essas igrejas da Índia até a Espanha, as igrejas da Rússia até a Etiópia, todas elas pregam a intercessão dos santos. Por quê? Porque os princípios estão aqui na Bíblia, assim como os princípios da guarda do domingo estão aqui, e nós aplicamos isso, levamos às últimas consequências. Nós meditamos naquilo que os apóstolos dizem, procurando entender o seu significado. Quando a gente entende que... Vamos ver a resposta do protestante. E que a nossa caridade coletiva não se aumenta ainda mais, não tem remédio a não ser acreditar realmente na intercessão dos santos. Então, quando passa essa idolatria, em momento nenhum na história, né? A única vez que talvez tenha acontecido algo assim no tempo. O que é idolatria? Quando uma imagem toma o lugar de Deus. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora toma o lugar de Deus? Não, pelo contrário. Para os protestantes, toma. Vocês invocam mais Maria do que Cristo, tal, etc. Não, porque a Apocalipse 2:7, nós somos representantes da mulher, que ora junto com a mulher. Em todas as orações católicas, a mulher será invocada. Porque não tem como separar o verbo da Theotokos. Então, é simples. O que é a idolatria? Quando toma o lugar de Deus, quando começa a ser adorado, como a serpente ali foi cultuada e começou a ser adorada, começou a oferecer sacrifício, como diz Êxodo 32. Santo Epifânio, né, no século alguma, se você assistir, voltar atrás aí, eu mostrei padres da gerações dos protestantes. Então, assim, o protestante, ele cita a fala de pai da igreja, mas vocês reconhecem como pai da igreja verdadeira fé, ou etc., autoridade? Não, cara. Quando convém o amigo protestante, quando você vê a live de Lucas Mazzoli, de Tiago Dutra, desses hereges que já tem vídeo falando sobre isso aqui, vídeo de 5 horas, degrinindo o Ariel, que toma vergonha nas suas caras, protestantes. Entra no tema, não a vida pessoal do cara, com esse conjunto, certo? Por quê? Porque os caras não conseguem refutar e provar que nós adoramos as imagens. E se a gente adorar uma imagem, você não vai saber que isso só compete a Deus. Assim, tem uns 1000 anos em que a igreja não teve problema quanto a imagens. É só algo que os protestantes resgataram, como se a igreja tivesse passado 1000 anos sem Cristo. Se Cristo tivesse abandonado a humanidade por um milênio inteiro. Comentários, pastor? Se você assistir, voltar atrás aí, eu mostrei pais da igreja, contrariando tudo que o Ariel falou. É um engano. Não sei quem passou essa informação, mas é uma informação mentirosa, de que essa prática de cultuar a Deus com imagens no culto é uma herança apostólica. Por isso que eu digo que a Igreja Católica, na aparência ela adora, mas em essência ela é pagã. Porque olha só, a fala do pastor, a Igreja Católica é pagã. Então o protestantismo é a verdadeira religião fundada pelo Jesus Cristo? Simples, já temos evidência lá. Vamos lá, desde o comecinho ali do povo israelita saindo do deserto. Deus manda Moisés fazer. E essa tradição vai se agregar também à Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela segue um pouco. Foi eliminada a lei. Foi aperfeiçoada. Simples, a imagem, ela são janelas para os olhos. Porque Salmo 95:9, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Se fosse proibida a imagem, porque o Todo-Poderoso, o Deus que é herege, manda Moisés fazer a imagem. João 10:23, Cristo está ali no templo, repleto de imagens, desde o piso, Ezequiel 41, do 17 em diante, ao 26, desde o
piso até o teto tinha imagem. Lá no templo tinha imagem, 1 Reis 7, 25 a 29, imagem de 12 bois. Eu não sei, cara. A luterana tem imagens, a calvina, fundador da igreja calviniana ali tem imagem, etc, cara. Esse rancho é desses protestantes dessa atualidade, esse protestante moderninho, tal, etc. Piriri parará, né? Mortos, a imagem, se prostrar perante imagens, é submissão dos vivos aos mortos, é desobediência a Êxodo 20, Romanos 2,8 diz que eles que fazem essas coisas são obedientes à iniquidade. Os protestantes, ele vai citando a par de versículo bíblico para entender, para tentar estar por cima dos argumentos, mas não, cara. Êxodo 20, versículo 3, 4 e 5. Não medita só o 4 que você vai ter todo o contexto. É simples entender isso. É estabelecer a mentira como verdade, porque a Bíblia é verdade, o Espírito é verdade, Cristo é verdade, os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade, e as imagens do culto é tudo mentira, porque nenhuma imagem religiosa reflete verdadeiramente o ser projetado nela. Vocês estão enganados. Quarto lugar, adorar a Deus com imagens no culto é usurpação de um direito divino de conceder autoridade a quem ele quer. O homem é a imagem enquanto ele está vivo e visto. Morreu, deixa de ser visto e perde autoridade na terra. Se o morto aparecer, o vivo tem autoridade para repreender. A aparição de Maria lá em Fátima, se fosse para um filho meu, a minha filha de 4 anos repreenderia em nome de Jesus. Quinto lugar, a igreja... Nossa senhora, que... Meu... É isso que é o protestantismo, pô. É isso, é uma mentira. Vemos na Bíblia que tem imagem. E uma coisa muito interessante, você pegar aqui, ó, não vou reagir o vídeo todo dele, porque eu não vou perder meu tempo com esse escoto, certo? Ó, você pega aqui, ó, vamos ver aqui, deu até um branco aqui agora, mas vamos aqui, olha só, Deuteronômio, né, ó, 4:19. Deuteronômio 7 também você vai ver. As 7 nações numerosas ali, Deus fala de não ter aliança com eles, com os seus deuses, com os seus ídolos. Deuteronômio 4. Vamos aqui, ó. 15, ó. Tende cuidado com a vossa vida. No dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou do seio do fogo em Horebe, ó. Não viste figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar algumas imagens, esculpida, representações, o que quer que seja. Figuras de homem ou de mulher, ó. Representação de algum animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa no céu, ó. Olha só, Deus, ele se manifestou ali, ó, não foi através de figura. O anjo, a teofania do anjo representando o verbo. Por isso que as imagens lá no Velho Testamentário são anjos. Porque vocês, como você vai adorar Deus? Porque Deus não se manifestou por figura alguma. Então, Deus mandou fazer uma arca, colocar 2 querubins em cima do propósito para o povo adorar ele. E uma coisa muito interessante, Êxodo 22, ou Êxodo 25, 22, Deus se comunicava com Moisés no meio dos 2 querubins. Deus falava com Moisés através daquela aliança, no meio dos 2 querubins. E o Moisés falava com Deus através das imagens. José 7,6 prostou diante da imagem. Então, vemos aqui a evidência que nós católicos fazemos igual os primeiros que estão ali. Oramos diante das imagens e prostramos diante da imagem. Palavra de Deus. Agora eu posso fazer uma réplica, uma imagem do verbo, porque João 14... que os protestantes gostam muito de usar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, etc. Ó, João 14, 8. Disse-me Felipe, Senhor, mostra-me ao Pai. Isso nos basta. Respondeu, ó. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco, e me conhece, Felipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizei, mostrai-nos, Pai. Cristo está falando para Felipe,
Quem me viu está vendo o Pai. Porque o verbo se fez carne, João 14. Agora, Deus não se manifestou por figura alguma, como lá no Monte Horebe, no Velho Testamento. Agora, Deus se fez carne, Deus se fez homem. Agora eu posso fazer uma imagem via sacra, engajamento com a tradição, como tinha querubins em cima da Arca da Aliança, eu posso fazer uma imagem do verbo que me aponta a Deus, porque ele se fez carne. Por exemplo, eu pego Apocalipse 1 aqui, ó, onde o verbo caminha sobre os candelabros, sobre aquelas velas que os protestantes dizem que é culto pagão, ter vela, tal, etc. Então, o que está aqui no culto pagão? Apocalipse 1, 11. O que diz, o que vê, escreva, não, 11, não, aqui, ó, 13. Bom, 12. Voltei-me para saber que vós falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. Esses cultos pagão que tem vela, que os caras falam que cai por terra. Cristo está sobre os candelabros. Os candelabros têm o quê? Os candelabros servem para quê? Para colocar vela, para queimar incenso, para etc. Certo? Não é culto pagão, não. É tradição católica, é tradição dos primeiros cristãos. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido longas túnicas, ó, até o pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele a cabeça e cabelo branco como uma cor de neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés apareciam ao bronze fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como um ruído de muitos anos. Olha só, agora eu posso fazer com essa evidência aqui, eu posso formar uma imagem via sacra desse requisito aqui, ó. O homem todo de branco, branco como a neve, porque o verbo ele se fez carne. Ah, mas aonde está, Sérgio Roberto? Os primeiros cristãos cultuando imagem, prostrando, não tem, cara, porque a igreja está sendo edificada. Mas tem evidência ali no primeiro e segundo século, ali nas catatumbas tinha imagem desenhada. No terceiro século ali foi encontrada a imagem do verbo e da Teotocos, e amamentando Teotocos, ou amamentando o verbo, a Teotocos amamentando o verbo, e o Balaão apontando a estrela do século 3 ali no Catatumba de Priscila. Então, é simples, pô. Por quê? O Velho Testamento são sombras. Então, ali no templo vemos imagem via sacra. E Cristo estava no templo e não falou nada, o amigo Eliseu Soares. Então, é simples, pô. Sérgio Roberto, eu não vou perder meu tempo debatendo, entrando nesse contexto dos caras. Sou igual eu de Stuart, sou igual o padre Paulo Ricardo. Prego, anuncio, se você quiser acreditar, amém. Estou te dando evidência bíblica para você entender isso. Que é simples, pô. O cara vem falar que Deus proibiu imagem, que o próprio Deus mandou fazer imagem. Eu não sei, pastor, o que se você defende. Isso aqui é uma imagem. Então vamos parar de publicar vídeo, vamos parar de tirar foto, etc. A igreja do Antigo Testamento não tinha imagem de escultura na adoração que ela prestava a Deus. A igreja cristã... E uma coisa, ele falou, João, é adorar o Deus, Espírito e verdade. Como você vai adorar a Deus, Espírito e verdade? Só na igreja, onde tem Eucaristia. Onde está o Espírito e verdade, está só em uma igreja. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Só em uma igreja. Então o Espírito Santo seria divisor. Está na Assembleia, está no Universal, está na Mundial, está pregando no Mundial, prega uma doutrina que mete o pau na igreja, a Assembleia prega outra doutrina que mete o pau na igreja. Esse seria a função do Espírito Santo? Eu não entendo. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito. É o Espírito Santo. Que vai pregar vários Jesus diferentes, degrinindo Maria, Maria pecadora, as imagens é coisa diabólica, etc. Piriri, parará? Não sei, cara. Era o contrário. E agora tem vários vídeos já. Eu tenho o professor desse pastor falou que o debate do Diácono Vitor lá, o Ferreirinha deu uma pisa no Diácono João Vitor. Eu não sei, pô. Que já me interessa esse vídeo dele. Vamos ver aqui. Uma coisa muito interessante aqui, ó.
ver aqui, ó. É simples, pô. Tem as montagens agora. Infelizmente, Sérgio Roberto, a apologética tá virando um lixo, um esgoto, realmente. Nós temos que empregar a palavra, cara. Em cima dessas mentiras. Que você estaria aqui no debate com... Simples, pô. Esse debate aqui não exalta ninguém, cara. Nós temos que glorificar a igreja. Nós temos que trazer as pessoas para a igreja, não apartar as pessoas da igreja. Simples entender isso. Olha aqui, o cara fez um vídeo aqui, reagindo ao vídeo do Ariel, ele e o grupinho deles, ó. O vídeo de 5 horas e 28 minutos, ó. Esse aqui é o professor do pastor Eliseu. Diz que ele é especialista em grego, que o pastor Eliseu ganhou esse debate, que o pastor Ferreirinha ganhou, o professor Ferreirinha ganhou o debate com o Jackson Vitor e etc. Olha só. Só que, óbvio, né, o Eliseu respondeu isso e ele não deu tanta ênfase ali na resposta dele, até porque não tinha nada a ver com o tema. Eu acho que o Eliseu não fez errado. Olha só. Faz muito dinheiro, e não é pouco. Mas acontece. Agora eu não entendi, cara, porque eu... Agora olha só, Lucas Manzoli, Eliseu, Pedro Gaiol, Bruno Lima, João, né, que tá fazendo vídeo também, que é da panelinha, e o inimigo da Santa Igreja, Thiago Dutra. Olha só. Como ele marcou, ele me chamou pro debate, ele escolheu o lugar. Eu disse, então eu escolho o tema. Ok, à luz da Bíblia. Por quê? Até porque no Instagram dele ele se gaba de ser alguém que prova tudo na Bíblia. Quando eu pedia pra abrir o texto, olhar o texto e ler o texto, ele disse, não vou abrir não. Ué, eu não entendi por que comigo não quis. Lembrei do Banzoli, um vídeo que o Banzoli fez um padre dizendo, não debata com protestante quando ele te chamar pra Bíblia. Não entra na Bíblia, terreno do inimigo, né? Fuja desse tema assim na Bíblia. Só pra gente ver, não vou reagir a esse vídeo agora. É isso, pô. Os caras, eles não estão defendendo o reino de Deus. Os caras não estão trazendo pessoas para a amada igreja, uma única igreja autorizada e fundada por Senhor Jesus Cristo. É divisão, cara. Nós estamos em 2016. Imagina daqui mais 20 anos como vai ser. Simples. O foco é o quê? Estudar mais. O foco é o quê? É degustar mais. Porque esse cara aqui, ó. Se você conhecer como aqui na palma da sua mão, claro que eu não conheço tudo. Claro que tem muita coisa que eu não conheço. Estamos buscando. Aqui, ó. Imagens via sacra. Se Deus estivesse proibindo imagens, por exemplo, Cristo está aqui, João 10. João 10, 23 fala, João 5 também fala, olha só, João 5, 14. Mais tarde, Jesus o achou no templo e disse-lhe, eis que ficação, já não peques, para não te acontecer coisa pior, que está no templo. Como é esse templo? Daqui a pouco vou entrar no contexto. João 10, 23. Jesus passeava no templo e no pórtico de Salomão. Atos dos Apóstolos 3, do 1 ao 11, os apóstolos estão aonde? As Apóstolos 2, 3, né? Cura do coxo, ó. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar. Ora, nome, que templo é esse? Vamos aqui, ó. Atos Apóstolos 3, As Apóstolos 3, 1, As Apóstolos 3, 11, ó. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosa fria e a ele no pórtico chamado Salomão. Olha só, vamos aqui mais, ó. Atos 5, 42, ó. Todos os dias não cessava de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo pela casa, ó. Então, o que os apóstolos... Não, você está no templo cheio de imagens, vocês são adoradores. Deus está proibindo uma imagem e tal, etc. Se o João 2 também, Cristo está ali no templo chicoteando todo mundo. Não falou nada do templo. Como era esse templo? Para mim, cara, Ezequiel, ó. Claro que o protestante, quando você for debater o protestante, ele vai negar tudo isso aí. Importante é que você está com a verdade.
Olha, tem 1,17, ó. Em cima da porta e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins, palmas, uma figura. Palmas entre dois querubins, os que tinha duas faces. Uma figura humana, de um lado voltado para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira, do outro lado, esculpido em relevo em toda a volta do templo, desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. Simples, pô, entender isso. O protestante está começando a ganhar força com... você vê, o grupinho já. O único propósito é o quê? Fala mal de Maria, fala mal do pastoreio, fala mal da igreja, etc, 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 etc. Mas não tem como, a Bíblia não deixa brecha nenhuma. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Prova convincente. Salve Maria.